apresentar para vocês, tá? Meu nome é Cristiane Correia, sou psicóloga, sou facilitadora da CNV, que é a Comunicação Não Violenta, e também conselheira do SOS Casamentos Curados. Nas segundas-feiras vou estar aqui eu, Cristiane. Na quarta-feira o pastor Josué Gonçalves vai estar aqui junto conosco. E na sexta-feira Gláucia, que trabalha também juntamente conosco aqui nesse ministério, que nós temos uma missão, nós temos um objetivo de levar saúde para as famílias. E diante disso, hoje eu vou estar aqui com vocês falando como resolver problemas em tempo recorde. Porém, o objetivo é saber que existem processos para isso acontecer. Então, vai ser 17 passos. Esses 17 passos, possivelmente, não vai ser... não vamos ter uma condição de falar tudo hoje. Mas dentro da possibilidade de estarmos aqui juntos, abrir para perguntas, vendo alguma necessidade de vocês estarem aí do outro lado, estar interagindo conosco, entendendo que a importância da comunicação dentro da família. O primeiro passo é nós entendermos que colocar-se no lugar do outro. Isso é um desafio, porque nós não fomos aprendidos, ensinados, melhor dizendo, desta maneira. Nós não tivemos esse tipo de educação. De que maneira eu posso entender a necessidade do outro? E isso, diante de toda essa situação, muitas vezes causa conflitos nas relações, ou melhor dizendo, no diálogo, na comunicação. Trabalhando como conselheira do ministério, como psicóloga que atendo também casais na terapia, é um dos maiores obstáculos que as pessoas vivenciam. Como eu entendo a necessidade do outro sem abrir mão da minha. E é justamente aí que está um divisor de águas. Nós podemos sim aprendermos, sermos melhores cada vez mais. Biblicamente, o Senhor entende e explica isso para nós o tempo todo. Mas há uma dificuldade, há uma lacuna muito grande. Porque muitas vezes nossas crenças, a maneira quando nós se percebemos, impede nós olharmos a necessidade do outro. E eu vou estar aqui explicando com vocês, não estando claro, podem perguntar por quê. Isso é um desafio para mim, estar aqui falando com vocês. Mas a minha missão, ela fala mais alto do que os meus desafios. Então eu me propicio a colocar aqui, como um ser humano como você, mas estar diante da proposta de falar sobre a comunicação. De que maneira, Cristiane, eu posso me colocar no lugar do outro sem abrir mão do meu lugar? A gente fala muito que isso quer dizer a empatia. E o que é ser empático? É entender realmente e se colocar na maneira que o outro está e de que maneira ele está percebendo essa situação. Porque um dos desafios é nós olharmos para nós, questão de sobrevivência. Quando eu olho só para a minha necessidade, eu preciso, a qualquer custo, eu sobreviver. Eu estou ali querendo salvar a minha própria pele. Só que muitas vezes o medo traz um obstáculo tão grande sobre as nossas vidas que nós não conseguimos enxergar que o tamanho da grandeza que estamos vendo o problema não é tão grande como nós achamos que. E aí, diante disso, quando eu me coloco, tento me colocar no lugar do outro, é entender que eu tenho um ponto de vista e o outro também tem o dele. E tendo pontos de vista diferentes, é o que muitas vezes dificulta esta relação. É o que dificulta o comprometimento. Eu falo que um dos desafios na comunicação é a intolerância, porque muitas vezes defendemos o nosso ponto de vista e não queremos sequer entender a escuta e ouvir a necessidade desse outro. Então, se colocar no lugar do outro é ter uma opinião sobre algo, não abrir mão da sua opinião, mas saber que o outro também tem algo para ser colocado. E muitas vezes a necessidade do outro pode ser também a mesma que a sua. Só que quando a gente não se abre para essa possibilidade, nós dificultamos as relações, nós dificultamos o olhar para o outro. Então, quando eu digo que nós precisamos sair da casinha. Então, deixa eu ver aqui que tem algumas pessoas que já estão aqui comigo. A Eliana Vilela, a Josi Borges, Jusilane de Minas, que bacana, gente. A Andréia, Graça e Paz, Suzana, Estela,
Muito bem. Então, hoje estamos aqui hoje com vocês. Eu gostaria que vocês trouxessem as dificuldades. Cristiane, eu tenho muita dificuldade. O som está baixo, que a Josi está dizendo. Já vamos melhorar aqui. Então, toda essa proposta que nós estamos aqui é saber que aumentar a chance de melhorar a comunicação é eu sair da minha casinha, da minha caixinha. E como eu faço isso sem me sentir vulnerável? Como eu faço isso sem achar que eu estou me colocando em situação de risco? Quais os motivos? Uma das primeiras maneiras que você pode sair da casinha, ou seja, se colocar no lugar do outro para entender a necessidade dele, é começar a perceber quais os motivos que o meu cônjuge, meu filho ou qualquer outra pessoa esteja tendo diante da maneira, qual é o motivo que eu estou tendo de agir desta forma. Muitas vezes nós não se preocupamos com isso, se preocupamos com o nosso motivo e não abrimos mão de entender o motivo do outro. Isso é muito comum, gente, nas relações interpessoais. Talvez você possa estar aí dizendo assim, Cristiane, isso eu já sei. Eu acredito que sim. O desafio é colocar isso em prática. E muitas vezes a nossa mente, ela tem possibilidades que são mecanismos de defesa, crenças que impossibilita nós termos um olhar mais assertivo e claro a respeito do outro. As crenças da gente impossibilitam nós enxergarmos a flexibilização de enxergar uma situação e enxergar novas possibilidades. E é isso que eu quero dizer a vocês, de que maneira eu posso entender por que meu filho está reagindo desta forma comigo. É muito comum nós gerarmos rótulos. Rótulos, ele está assim porque ele é desobediente, ele está assim porque não teve a vida que eu tive, o meu marido está agindo desta maneira porque ele não me percebe. Tudo isso são erros cognitivos que nós chamamos na psicologia ou distorção cognitiva. E pasmem, isso é um dos maiores obstáculos que a gente vai falar posteriormente em outra live. Porque os erros cognitivos, eles partem de pressupostos. E o que seria isso, Cristiane? As minhas experiências, as minhas vivências que eu tive nos anos iniciais da minha vida. Isso conta na nossa vida. Eu sempre digo nos aconselhamentos que quando os casais chegam dentro do casamento, eles trazem cada um a sua malinha, a sua bagagem. E o que é que tem lá dentro dessa bagagem? Dessa mala? Muitas vezes bagagens que não são mais necessárias utilizarem. Mas eu não abro mão delas, porque eu aprendi a conviver com ela. Isso me traz segurança. Isso é algo conhecido para mim, então me deixa mais confortável. O desconfortável, o novo, ocasiona esse desconforto, essa insegurança. E todo o crescimento, gente, requer que nós tenhamos que abrir mão daquilo que nós achamos que era verdade. E o primeiro passo é justamente esse. Abrir mão daquilo que eu percebo como só a minha razão. E eu tento me colocar no lugar do outro. Quando eu faço esse movimento de me colocar no lugar do outro, eu já começo a expandir possibilidades. Vamos ver aqui, tem a Taires da Bahia. Olá, Bahia, Veracruz. Preciso de ajuda na comunicação dos meus filhos. Ótimo, acompanha a gente, Simone, nessas lives, tá? Às segundas-feiras eu vou estar aqui, o pastor Josué na quarta e na sexta, a Gláucia. O nosso objetivo é levar saúde para as famílias. É implantar a cultura do reino sem abrir mão dos conhecimentos seculares também, porque são importantes para nós. Por exemplo, entender que nós podemos ter inteligência emocional. O Senhor fala isso na palavra o tempo todo. Mas quando muitas vezes nós lemos a Bíblia, só nos atentamos para um ponto, que é a salvação. Lógico, isso é muito importante. Isso é o que nós temos de mais valioso. Mas nós precisamos também aprender como nos relacionar estando aqui neste mundo. Quando Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. O que ele está querendo te dizer com isso? O que é que o Senhor está querendo nos ensinar quando ele diz que vamos ter aflição? Será que é ocasionar medo em nós? Ou nos prepararmos, não nos deixar que sejamos pegos de surpresa? Eu sempre gosto de trazer reflexões,
Porque é importante, ao invés de nós ditar regras, entender de que maneira o outro percebe. E de que maneira eu também percebo a situação. E é justamente essa proposta que eu vou estar falando aqui com vocês, é pensar que à medida que eu começo a enxergar o motivo que o outro está agindo daquela maneira, ou que reagiu diante de uma discussão ou de um problema, já começa a abrir possibilidades de reflexões dentro da relação. E é muito comum nos aconselhamentos pessoas falarem assim: Cristiane, eu faço isso, mas ele não entende, mas ela não entende. Percebe que aqui na live estão dizendo assim, ó, eu preciso muito entender o meu namorado. É isso mesmo. Se eu namoro e não estou entendendo, imagina dentro do casamento, que vamos dividir lá o mesmo banheiro, a casa, os boletos vão chegar e vamos precisar se comunicar. E é por isso que nós estamos aqui dizendo que, durante a semana, vamos estar falando dos passos. O primeiro passo que eu já estou trazendo aqui para vocês é se colocar no lugar do outro. E para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso sair da minha esfera, daquilo que eu aprendi como verdade absoluta. E o que é que mais traz pessoas em sofrimento psíquico na terapia? É a rigidez, é os padrões inflexíveis. E aí nós aprendemos, diante de uma psicoeducação, orientar as pessoas o que um padrão rígido pode nos levar a sofrer e a desconectar de pessoas. Ou seja, às vezes temos um objetivo de querer nos relacionar melhor com as pessoas, mas a maneira que nós estamos nos comportando, a maneira que nós estamos realizando as atitudes, os diálogos, estamos gerando desconexões ao invés de conectarmos. Eu sempre vou estar aqui falando com vocês de Jesus. Ele é um mestre que ele traz explicações maravilhosas para a nossa vida. Quando Jesus ele se olha, pegando pessoas tão diferentes, começando pelos 12 discípulos ao qual ele escolheu. Pessoas com temperamentos diferentes, personalidades, mas ali era o maior objetivo, de ensinar para mim e para você que nós podemos e é possível termos e vivermos diferenças reconciliáveis. Esse é um dos maiores desafios, porque queremos encontrar a metade da laranja. Ou seja, se é a metade, é a mesma laranja. É o mesmo fruto. Será que isso é possível? Você encontrar no outro, que veio de uma outra família, de uma outra cultura, com outras heranças familiares, modelos comportamentais aprendidos, DNA, questões biológicas, e você olhar para esse outro e dizer que é a parte da sua laranja? Eu costumo dizer que isso é bem delicado. Isso aí muitas vezes é mais idealizado do que real. E nós precisamos entender isso. A Thaíris diz que irá completar 10 anos, não consegue ter um bom diálogo. Acompanha a gente, Thaíris. Porque muitas vezes a dificuldade do diálogo está muito mais naquilo que eu carrego e muitas vezes até projeto no outro. Quando eu faço isso, eu vou dizer um exemplo bíblico, que isso acontece muito fácil. Está lá em Mateus 7, 1, 2. Quando aqueles fariseus, conhecendo a palavra, conhecendo todas as regras, eles dizem assim: pegamos essa mulher no ato, no adultério, e trazem para Jesus. Eles esperavam que Jesus a apedrejasse. Era ou não era, gente? Quando você está diante de uma discussão com seu cônjuge, com seu filho, o que é que você espera? O que é que você mais gostaria de estar ouvindo diante dessa discussão? Vou dar um exemplo. Eu tenho razão. Eu estou certo. Eu estou certa. E aqueles fariseus levam aquela mulher com o objetivo de querer que ela fosse apedrejada. Porque a lei dita isso. Jesus ele não abre mão da lei. E ele vem ensinar a mim e a você como se relacionar com pessoas e se colocar no lugar do outro. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita há muito tempo. A ciência, cada vez, como diz no livro de Daniel, ela tem avançado e se multiplicado. A psicologia ela é uma área muito nova com relação às questões filosóficas e outras más. Quando a gente fala de conhecimento emocional, isso está sendo muito falado nos dias atuais.
Naquele tempo não se falava. Olhava até para o sofrimento do sujeito, mas não de maneira que poderia ser um ato que estava levando aquele sujeito a adoecer. O profeta, quando ele disse que estava em estado de amargura terrível, queria desejar até a morte, porque se sentia sozinho, olhando nos dias atuais, isso é um sintoma de um quadro depressivo. E aí eu venho e pergunto a vocês, quando aquela mulher chega em adultério, Jesus ele não veio dizer que aquela mulher não tinha feito nada de errado. Jesus não veio dizer que era para nós romantizarmos o pecado, dizer que ele não tem consequência, não. O que Jesus queria dizer é que nós aprendemos melhor quando nós refletimos e temos novos insights. Compreendemos a nossa necessidade e a do outro. E aqueles fariseus, lendo esta passagem em Mateus, para mim é muito claro, que eles não olharam para eles. Eles olharam o tempo todo só para aquele ato daquela mulher para condená-la. E aí o que é que acontece? O que eles menos esperavam. O que muitas vezes pessoas leem essa passagem e até usam a maneira de deturpar, dizendo que o pecado então tem que ser acessado, assimilado, ou seja, vivenciado. Não. Jesus ele traz uma reflexão para aqueles homens, dizendo que se eles não tivessem também pecado, eles pudessem atirar a primeira pedra. E baseado nesta passagem, o primeiro passo. Para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que abrir uma escutativa e uma possibilidade de dizer que o outro também pode estar com a razão. O outro também pode ter um olhar que para ele ou para ela é importante aquele olhar que ele está tendo. E se não for importante, o nosso objetivo é querer ajudá-lo a enxergar novas possibilidades. E foi isso que Jesus fez. Jesus pede que aqueles homens examinassem a eles mesmos e eles caem em si, que eles eram também pecadores. Mas ele não despede aquela mulher dizendo nada para ela. Ele traz reflexão para aquela mulher. Ele diz que nem ele, podendo ter essa atitude, ele faria. Mas ele disse para ela, não peques, para que não te suceda algo pior. Jesus não olhou para a razão dele, olha, eu sou filho de Deus, eu poderia agora lhe apedrejar aqui, te deixar aqui como exemplo, como modelo, para que nenhum dos demais pecasse. Não. Esse não é o modelo melhor para nós aprendermos a ser melhores e aprendermos a se comunicar com o outro. A melhor forma de nós aprendermos a se comunicar com o outro é entendendo a sua necessidade e a do outro. Jesus olhou para a necessidade daquela mulher. Ele viu que aquela mulher precisava de salvação. Ele viu que aquela mulher precisava olhar para ela mesma e entender qual a necessidade dela de estar deitando com outros homens. De que local ela estaria, em que situação, em que posição ela estava olhando. Por exemplo, acredito eu que aquela mulher não tinha amor próprio por ela. Talvez por necessidades absurdas que ela aprendeu a ter que abrir mão dela. E isso nós chamamos de crenças e padrões, esquemas mentais. Por exemplo, a crença, gente, é uma verdade absoluta da maneira que nós interpretamos algo diante de uma situação e acreditamos que só existe aquela referência. Eu vou dar um exemplo que é muito comum. Muitas vezes, crianças viram seus pais adulterarem. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que, se foi essa mãe que adulterou, muitas vezes, ele leva isso para a vida adulta. Volto a dizer, as bagagens nossas emocionais estão ali contidas numa mala. A Cristiane, hoje aqui adulta, ela tem experiência das vivências e que muitas delas teve que ser orientada, esclarecida. Então, quando você vem com essas bagagens, você precisa ter um olhar assertivo e real das coisas. Essa mãe adultera, essa criança percebe, ainda não tem maturidade cognitiva para ter discernimento, só sensações emocionais ou certo e errado. Leva para a vida adulta e é um adulto totalmente inseguro com relação ao seu cônjuge. Porque muitas vezes tem uma crença que toda mulher vai adulterar. Minha mãe adulterou. Minha mãe agiu errado. E isso geralmente é no subconsciente e inconsciente do sujeito. Isso muitas vezes a própria pessoa não percebe essa crença.
ela só percebe o comportamento. E qual é o comportamento? A insegurança. O comportamento é, eu tenho ciúmes. Mas por que eu sinto ciúme? Por que eu me sinto insegura com relação ao meu cônjuge? E é aí que é estar se colocar no lugar do outro. Para eu entender o que abre esses pressupostos dessa insegurança e o que gera tamanha insegurança dentro do sujeito a ponto dele acreditar como verdade. E uma das maneiras que é mais coerentes é buscar evidência sobre aquilo que você pensa. Como terapeuta cognitivo comportamental, quando nós chamamos de distorções cognitivas, tem uma área do tratamento que nós trabalhamos com a reestruturação cognitiva. Eu preciso ajudar esse sujeito a entender melhor a ele mesmo, de que maneira ele interpreta isso e se isso é real ou é fantasioso, idealizado. E aí começa a criar-se crença. E o esquema mental? É o caminho, é a rota que eu crio para chegar a esta conclusão que a minha crença me diz. Então, quando uma pessoa vem de um esquema de vulnerabilidade, muitas vezes ele acredita que, se o outro trai, ele é inadequado. Ele não foi ou ela suficiente. Isso tudo gera sofrimento, isso tudo gera desconexão, isso tudo impede nós se colocarmos no lugar do outro, ou melhor dizendo, sair da nossa casinha. Então, a proposta é, eu preciso sair dessa casinha para entender o que o outro está querendo me dizer e por que ele está se relacionando ou trazendo essa demanda de comunicação para mim. Deixa eu ver aqui. No celular deu certo. Vamos ver aqui, estão ouvindo? Ótimo. Perguntas aí vocês vão estar abrindo. O que é que eu quero falar? O segundo passo. O primeiro passo, eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. A razão não vai estar sempre comigo. Percebe que Jesus se coloca no lugar desta mulher adúltera? O que é que ele está nos ensinando com isso? O que é que tem impedido você se colocar no lugar do seu filho, do seu namorado, do seu marido, do seu funcionário? Muitas vezes, gente, a maioria dos pais, eu percebo que o medo é que gera tamanha insegurança deles tentarem enxergar com a lente desses filhos. Porque eles não acreditam, até porque estão vivendo épocas bem diferentes. E quando você vive em épocas diferentes, você precisa entender o que essa geração busca, as necessidades dela, para eu poder me conectar. E qual é o desafio que eles trazem na terapia? Não, eu não fazia isso. No meu tempo, eu não tinha isso. No meu tempo, era bem pior. Começa comparações. Começa a querer anular a necessidade e a vida do outro. Isso impede que nós geramos diálogos que gerem conexão. Por isso que eu vou falar, discutir em tempo recorde. Eu preciso ampliar o tempo que eu tenho para melhorar logo esse conflito. Então, o primeiro dele é me colocar no lugar do outro. E quando eu tenho essa dificuldade, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar mentores, eu preciso buscar pastores, conselheiros. E se ainda assim algum conselheiro, pastor, vê que tem uma crença muito rígida, que precisa de um terapeuta para ajudar, busque ajuda. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e quem tivesse doente precisaria de médico. A saúde mental é algo que tem que ser levado muito a sério nos dias atuais. Nós estamos vivendo os últimos dias, como diz a palavra. É um tempo de estresse muito grande. É um tempo que temos que estar o tempo todo se modificando. Mas a que preço? De que tempo você tem abrido mão e não olhado para dentro de você? Por quê? Porque o meio que a gente vive, a nossa sociedade, a nossa cultura, influencia também quem nós somos. Eu sempre digo, nós somos seres bio, psico, social e espiritual. Nós não podemos abrir mão dessas esferas. Nós não somos um ser apenas espiritual. O espiritual nos conecta com Deus, mas eu preciso, além de me conectar com Deus, me conectar com pessoas, me conectar com meu filho, com meu cônjuge, com a minha igreja, com as pessoas que estão no meu meio social. E aí é o desafio.
Esse primeiro passo, muitas vezes, é o mais difícil de nós conseguirmos romper. Deixa eu ver o que é que estão dizendo aqui. Meu marido se tranca inflexível comigo. A Josi, sou a Josi. Então, a gente vai falar um pouco sobre, eu vou explicar aqui o que é que leva também uma pessoa a ter esse padrão. Vou falar primeiro agora do passo 2. O primeiro passo, eu preciso me colocar no lugar do outro. Entender o que motivou ele ter ou ela ter agido desta maneira, diante de uma situação conflituosa, tá? O segundo passo, eu preciso ser honesto e avaliar se o outro tem razão. Vou dar um exemplo que pode estar acontecendo aí. Às vezes o cônjuge já é inflexível, mas não quer dizer que sempre ele vai estar errado ou ela vai estar errado. Por isso que o tempo todo nós temos que estar avaliando. Quando eu avalio, eu quero entender se realmente naquele determinado momento ele realmente ou ela tem a razão ou não. E o fato aqui não está em ter razão. Voltando para a mulher de Mateus, a mulher adúltera, biblicamente, diante da lei, ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus veio com uma missão bem diferente. Não era trazer a morte, mas trazer a vida. Enxergar possibilidades no meu filho, no meu cônjuge de mudança. E a intolerância hoje, nós temos vivido, como Bauman diz, uma modernidade líquida. Os descartáveis são o tempo todo na nossa vida. E a gente quer fazer isso também nas relações. Descartar o nosso cônjuge, descartar o filho, descartar aquelas pessoas que eu não tenho paciência de andar junto. E o pastor Josué fala algo bem bacana. Ele diz assim que nós precisamos criar, né, tutores, mentores, pessoas que estejam ali se colocando neste lugar de cura. Tanto que o slogan do nosso SOS, Casamento Curado, e volto a dizer a vocês, nós não temos mais vaga para novembro, mas temos ainda para dezembro. Se vocês não vieram, tenham o prazer, o privilégio de estar se inscrevendo, porque o SOS Casamento Curado, ele leva a nós, inclusive nós que trabalhamos, para aqueles que têm vindo a ampliar o olhar, a entender outras possibilidades, enxergar que nós somos um ser espiritual, que temos cargas espirituais, muitas vezes muito pesadas, que nós não conseguimos lidar sozinhos, enxergar que tem a questão comportamental e a questão psicológica. E quando o SOS abre essa possibilidade, é mostrando o quê? Que é possível gerar mudança na vida do outro. Então, eu sou suspeita em falar do pastor Josué, porque ele traz essa missão dentro dele. E foi essa missão que me trouxe até aqui hoje estar com vocês. O aprendizado, o processo de vida que nós temos que ter, abrir mão muitas vezes de coisas que nos adoecem e que impedem nós enxergarmos vida no nosso cônjuge, no nosso filho ou no outro. Então, cuidar de pessoas, de vidas, dá trabalho. E é isso que Jesus quer nos ensinar. O problema não é o trabalho que vamos ter, é os resultados que vamos ter com aquele trabalho que estamos exercendo. Por exemplo, estar numa live aqui para muitos é tranquilo, é comum. Mas é um tempo que nós estamos abdicando, tanto vocês aí quanto eu. E é essa interação que vai promover mudança na nossa vida, na nossa família. Eu sempre digo, Deus trabalha com a autorresponsabilidade. Ele não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. E isso é importante nós estarmos atentos, porque tem pessoas que têm questões de mudanças de atitudes que precisam ser realizadas e fala, estou orando. Eu não quero aqui desmerecer a oração de hipótese alguma. Ela é o primeiro passo de uma mudança. Mas quando nós oramos, até para orar, o primeiro passo que eu tenho é tomar uma decisão de orar. Percebe como uma coisa está interligada à outra? E isso é importante nós termos esse olhar. E quando agora falar de eu preciso ser honesto e avaliar se o outro tem razão. Onde é que você quer entrar aqui, Cristiane? É uma das coisas que atrapalha o relacionamento. A falta de humildade. Isso é aprendido. Nós temos modelos que muitas vezes tivemos pais tão violentos, esses pais que não deixavam os filhos expor as suas opiniões. E o que é que gera nesses filhos? Um padrão rígido, um padrão inflexível.
E hoje o medo, a insegurança das pessoas é que existe uma linha muito tênue entre autoridade, ou melhor, autoritarismo e respeito. As pessoas colocam isso na mesma dimensão. E não é assim. Quando eu quero mostrar autoridade, eu não dou o direito da pessoa a entender nem a minha necessidade, nem a do outro, e não gera respeito, e não gera conexão nessa relação. E é isso que acontece muitas vezes nas relações entre pais e filhos. E na relação conjugal. Quando ela diz aí que o esposo, a Josi me disse que o marido dela é inflexível. Vamos entender, Josi. Porque você diz assim, não percebo que ele conversa com os outros. Confesso que estou bem desanimada. Parece que só busco socorro. Eu entendo que isso gera desânimo, sim, quando a gente tenta trabalhar de uma maneira e que não vê resultado. Mas eu sempre trabalho na possibilidade. Será que a maneira que eu estou fazendo para resolver este problema está ajudando a se conectar com o meu cônjuge? Está ajudando ele a entender que ele precisa dessa mudança? Então, eu preciso agora ter esse olhar aqui. Ser honesto e avaliar se ele tem razão ou você. E usar razão, gente, não é como verdade absoluta. É dizer de que maneira, humildemente, eu percebo a minha necessidade do outro e chegar a uma conclusão como nós podemos colocar esse problema numa esfera que tanto eu quanto você ganhasse. Como facilitadora da CNV, a gente trabalha muito honesta, porque às vezes somos desonestos. Às vezes temos interesses e nós manipulamos situações para ter razão. E isso é um desafio, porque se nas heranças familiares isso foi aprendido, o sujeito traz isso também para a sua relação no dia a dia e na vida adulta. Por exemplo, eu preciso sempre fazer algo para ser aceito. E aí eu cedo, dando razão o tempo todo. Porque eu tenho medo de me perder, ou me frustrar, ou ficar sozinho. E aí entra no estado patológico de dor e de sofrimento. Quando eu faço isso, eu me desconecto comigo mesmo. E estando desconectado comigo mesmo, comumente eu não vou conseguir me conectar com o outro. Então eu preciso que entenda essas formas, como eu falei, os padrões inflexíveis e rígidos, eles são aprendidos. Agora falar um pouco da psicologia. Cristiane, como é que a gente aprende esses padrões? Eu não sei se vocês aí vão se identificar, mas eu sei que algumas das pessoas podem sim. Algum de vocês é perfeccionista? Eu preciso ter um extremo olhar com os detalhes. Por quê? Se eu não der tudo certo aquilo que eu estou fazendo, isso gera uma conclusão que eu não sou bom. Percebe? Como é muito sutil. E tudo isso é aprendido, gente. Tudo isso é nas relações interpessoais que vamos aprendendo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando. Vamos compartilhar, achei o item interessante. A Isabela falou. Muito bem, Isabela. Hoje é o primeiro dia e vamos estar falando aqui muito mais sobre isso. Então, quando eu venho nessa proposta de estou sendo perfeccionista, qual é a minha necessidade? Eu preciso ser bom. Eu preciso realmente estar num resultado satisfatório o tempo todo. Aí eu sempre pergunto, isso é possível? É aí que está o X da questão. Isso é possível? Então, essas regras rígidas de deveres, incluindo até os detalhes morais, geralmente ético, cultural e religioso, pode gerar o quê? Um padrão excessivo de preocupação. Eu estou preocupado que o tempo todo tem que dar certo. Não, gente. Nós sabemos que nós erramos também. E eu amo usar Jesus como exemplo para nós. Por exemplo, quando ele se sente triste, que ele convida os discípulos para orar com ele, e quando ele desce, os discípulos estão dormindo. E ele fala, nenhum momento vocês puderam velar comigo. Jesus se sente alegre com essa fala? Jesus se sente amparado, acolhido? Mas será que eles abandonam os discípulos? Ele entende ali que muitas vezes
Olha a maneira que nós estamos, muitas vezes dispersos, em situações que precisamos se reerguer, principalmente na relação conjugal. Precisamos melhorar a comunicação. Isso é importante. Não tem como um casal resolver problemas e demandas sem comunicar. Não dá para fazer isso. O problema é, não, Cristiane, toda vez que a gente vai se comunicar tem briga. Realmente, porque muitas vezes os dois querem ter razão. O pastor Josué vai falar algo bacana, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Sim, nós precisamos escolher ser feliz. Sem abrir mão daquilo que está gerando desconforto em si e no outro. Sem estar dizendo o que o outro tem que fazer. Mas levar o outro a refletir e buscar do outro de que maneira você pode me ajudar como meu cônjuge nessa situação. O problema é esse, levamos perguntas, respostas prontas para o outro. Ou seja, achamos que somos o detentor do saber. Era como eu achava. Se ele se atrasa, ele não me ama, me desrespeita e ponto. Só que isso não era uma verdade. Hoje nós temos 20 anos de casado, cada dia aprimorando mais a nossa relação conjugal. E entendemos uma coisa bacana que eu e meu cônjuge entendeu. Sempre vai existir conflitos. A gente só precisa saber como lidar com eles o dia a dia. Porque quando eu coloco poeira debaixo do tapete, por medo, por insegurança, por questões de querer o tempo todo ter razão, isso dificulta que a relação seja mais coesa, que o casamento venha a ser, como o Senhor fala naquela passagem, que a casa, a estrutura deste casamento, venha estar diante de uma situação, que venha a tempestade, venha o que vier, ela não vai ser abalada. Mas para isso acontecer, ela tem que estar edificada na rocha. A rocha não só em Cristo, mas também nos comprometimentos que eu tenho que ter das minhas necessidades do outro, do sentimento do outro, sendo honesto com meu cônjuge e comigo mesmo e se colocando no lugar do outro. Volto a dizer, o primeiro passo, se colocar no lugar do outro. Segundo passo, ser honesto, avaliar as razões possíveis que está acontecendo aquele conflito. Então, quando eu tenho um padrão, voltando aqui ao padrão inflexível dos esquemas mentais, eu fui realmente criado que o tempo todo eu tinha que dar um retorno positivo. É muito comum pais dizer, você tem que estudar para ser alguém na vida. Essa criança acredita que, se ela não estudar, ela não é ninguém. A bem da verdade, é importante nós estudarmos. Mas qual o objetivo? É ser alguém ou ter conhecimento para melhorar as relações. Percebe? É a forma que eu falo. É a maneira que eu levo a solução que muitas vezes é distorcida. E não se culpe por isso que nós estamos aqui. Isso pode ser aprendido. Nós podemos desconstruir uma crença e reafirmar uma nova crença com padrões mais realistas e positivos. Outra coisa, esses pais que geralmente tendem a querer que os filhos estejam sempre superando, é o quê? Eles nunca estão satisfeitos. E o amor está condicionado à performance que o outro traz. Uma performance acima da média. É muito comum. E o que é que este outro filho se percebe? Eu sou um objeto. Eu não me vejo como um ser humano, como um ser que pensa, que sente, que chora, que se decepciona e que erra. Foi isso que Jesus veio mostrar para mim e para você. E quando eu disse, gente, que seriam 17 passos, é que nesses 17 passos eu estou apenas no segundo hoje. Porque eu quero dizer para vocês a importância que nós podemos ter quando olhamos para dentro de nós para enxergar o que está dentro do outro. Por isso que Jesus disse, ama o próximo como a você mesmo. E isso muitas vezes não é feito. Quando esta criança está aqui tendo pais severos e rígidos e punitivos, ele acredita que esses pais perfeccionistas que enfatizaram e ajudaram eles a ter o desempenho que eles têm. E isso gera o quê? O efeito dominó. Eu preciso ser punitivo, eu preciso ser duro, porque senão o outro não vai conseguir ter essa performance acima da média.
Mas será que esse outro é eu? Tem as mesmas percepções, a mesma personalidade, o mesmo temperamento, a mesma forma de enxergar o mundo? Ainda que seja filho teu, nascido do teu ventre, tendo característica do seu DNA, nós somos únicos. E isso é um privilégio que Deus nos deu. Mesmo sendo filho gerado dentro desta mãe, este filho é outra pessoa. Este filho não é a própria mãe. E muitas vezes é essa expectativa que faz pais esperarem isso dos filhos e também do cônjuge. Isso gera padrões inflexíveis. E o que é que você faz, Cristiane, com tudo isso dentro de um processo terapêutico? Leva o sujeito a refletir. Quais são os ganhos, quais são os bônus e os ônus que eles estão tendo com este padrão? Pasmem. Isto é comprovado, isto é ciência. A maioria do adoecimento psíquico gera de uma frustração que muitas vezes o outro cria esta proposta de ter que chegar a um padrão, a uma performance acima da média para ser aceito, inclusive pelos pais e pelos cônjuges. Por isso que quando a pessoa fala aqui, eu já estou cansada, eu estou pedindo socorro, a pessoa está querendo dizer isso. Eu não aguento mais. Está dentro de uma estrutura que eu não consigo manter, porque possivelmente esta pessoa está não olhando mais para ela e olhando só para o outro. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem. 32 casados são recém-casados, muito bem. Nunca fui colocada a minha real opinião. Hoje eu gosto, me sinto prisioneira. Isso aqui é bem sério quando a Vera traz essa questão do desvalor. Geralmente é uma crença que pode estar sendo gerada ou já veio lá de trás, Vera. Quando você traz assim, a minha opinião não tem valor, quer dizer, precisa analisar se isso é uma percepção sua ou se existe do outro. Porque às vezes o outro não está conseguindo te entender ou não deixa você falar por uma necessidade que está dentro dele ou dela. E aí? Você interpretou e trazendo isso distorcido para você. Se o outro não deixa eu falar, se o outro não me convida, é porque eu não sou boa. É porque eu não sou especial. É porque a minha palavra não vale. E é isso que a gente precisa entender. Buscar a saúde mental atrelada com a palavra de Deus é muitas pessoas chegando dentro do aconselhamento que não conseguem ter essa identidade de filhos que Deus nos deu. Porque eu tenho uma crença de desvalor tão grande que as experiências que eu tive com meu pai aqui na terra, eu transfiro para o meu pai do céu. E isso gera aquela transferência que impede eu me relacionar com o Senhor. Percebe que não é tão simples como nós imaginamos? Então eu vou estar aqui, gente, com vocês. Essa semana, volto a dizer, eu nas segundas-feiras, o pastor Josué nas quartas-feiras, a Gláucia na sexta. O nosso objetivo juntos aqui é implantarmos a cultura do reino na família. Saber que nós somos biopsicossocial e espiritual. Nós precisamos entender isso para acolher nossos filhos, acolher nosso cônjuge e ter uma relação melhor com todos aqueles que estão em nosso meio, até dentro da nossa igreja. Então, o primeiro passo foi, eu preciso me colocar e tentar entender o ponto de vista meu e o do outro. Porque, às vezes, um pode estar com razão, o outro também pode estar, e ambos escolherem uma boa possibilidade de resolver. O segundo passo, eu preciso ser honesto e avaliar a minha razão e o outro. E aí eu falei um pouco aqui de um dos esquemas mentais, que é o padrão inflexível. Ele é aprendido, mas ele também pode ser enfraquecido e te gerar melhores relações com o outro. Então, diante de tudo isso, hoje vamos ficar aqui com o passo 1 e o passo 2, e na próxima segunda vamos estar aqui falando do outro. E por que eu estou aqui como conselheira do SOS? Porque eu entendi que no SOS nós aprendemos também essas propostas. Além do SOS, vai estar aí na tela o número para vocês ligarem e já se inscrever, você e seu cônjuge. Nós agora já fizemos o online para abranger, vamos estar continuando com o online para aqueles que não podem vir, mas o presencial é uma experiência que vocês vão ter sobrenatural.
Além disso, também tem um e-book, Como Salvar o Seu Casamento Sozinha. Percebe que eu falei aqui de passos que às vezes o outro não vai estar preparado, mas você tem que se munir de informações para poder lidar com aquele despreparo do outro. E este e-book é maravilhoso. O Salomão é uma pessoa que eu sou suspeita em falar dele. Até o nome dele já fala da sabedoria que ele tem. Este e-book que ele escreve, junto com o pastor Josué, é Como Salvar o Meu Casamento Sozinha. Eu preciso entender aquilo que me compete para eu não esperar do outro. Aquilo que eu posso fazer para que eu não fique culpabilizando o outro e não tome uma decisão favorável para melhorar o todo da relação. Então, vai estar aí o número, o Léo vai estar colocando o SOS Casamento, você pode estar chamando no WhatsApp, fazendo sua inscrição. Nós não temos mais agora para novembro, mas dezembro temos algumas poucas vagas para dezembro. E aqui também o e-book, você está adquirindo este e-book. Vale muito a pena, para que vocês possam entender que a família é o nosso maior patrimônio. E muitas vezes dizemos, família é onde surgem todos os problemas. Eu acredito, mas eu não posso dizer que é lá na família que podemos também melhorar toda uma sociedade. É lá na família que podemos ter relações melhores com os outros. É lá que nós aprendemos, primeiramente, como nos relacionar bem com os diferentes. Espero vocês na próxima live aqui, tá? Qualquer dúvida, podem estar me chamando. O Léo vai estar colocando aí, tem as minhas redes sociais. O meu Instagram é criscorreia.psicóloga. Lá, se você tem alguma dúvida que eu puder esclarecer, me chama lá no direct. Eu posso estar ajudando, auxiliando, com dicas para vocês que tenham sentido para a tua vida. Porque não existe receita de bolo. O que existe é possibilidades dentro da esfera e necessidade de cada um. E eu sou grata aqui ao pastor Josué que me fez esse convite, e eu plenamente não pude, não resisti de deixar, mesmo com minhas inseguranças e diferenças, eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível nós estarmos juntos e construir uma família melhor. Que Deus abençoe, que nós possamos estar assim firmes e constantes nessa semana, aproveitando esses conteúdos dessa live, dizendo quão é importante nós estarmos dando continuidade. Hoje eu só falei do passo 1, do passo 2. Convide amigas, convide pessoas que estão do teu lado e você sabe que tem passado dificuldades, errando, como diz a palavra em Oséias 4. O meu povo perece porque não conhece, não teve conhecimento. E a ausência de conhecimento nos leva à destruição. Que Deus abençoe, que Deus amplie a sua tenda cada vez mais com a graça, com o poder, com a excelência do Senhor, porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Deus abençoe e fica com todos. Aguardo vocês aqui na próxima semana também, para darmos continuidade a este assunto tão maravilhoso e desafiador. Um abraço.